Tá até gravando, ó. Tá até gravando já. 8h35 no meu aqui. Então tá. Então vamos lá. A Teodiceia e as orações sujas. Vamos lá. Deus, muito obrigado que a gente está aqui de novo, Senhor. Ajuda a gente por mais esse dia. Nos dá a tua graça. E que os nossos corações encontrem em ti descanso e paz através da tua palavra e do conhecimento de ti cada vez mais profundo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O cristão reconhece que a crença no Deus da Bíblia pressupõe a bondade e a onipotência divinas, mas quando ele se depara com as consequências da presença do mal no mundo, tem duas reações, uma lógica e uma emocional. A reação lógica reivindica uma apologética e a reação emocional reivindica uma teodiceia. Tudo bem aqui quanto a essa afirmação dele? Apologética é a defesa da fé. Então, quando eu olho para essas afirmações todas, na minha lógica, eu quero defender a fé cristã, numa reação lógica. Numa reação emocional, é a teodiceia, esse negócio que não tem resolução, né? É uma equação que não tem resultado, né? Que eu não consigo sair dela. Muito bem. Ele começa aqui dizendo sobre a contradição da nossa afirmação de que Deus é bom e o mal existe. O que parece uma contradição mesmo. Então, aí ele vai fazer a seguinte pergunta: é realmente contraditória a nossa crença? Realmente ela está se chocando? Né? Deus é onipotente, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bondoso, ou o mal não está presente no mundo, né? Ele vai dizer assim, que a crença cristã não confessa nenhuma dessas proposições. Do ponto de vista da lógica formal, não há, portanto, nenhuma contradição na crença cristã, porque a gente não consegue sustentar que Deus não seja onipotente, nem que Deus não seja bondoso, nem que no mundo não exista mal. Então, se eu não consigo contestar essas três afirmações, significa que essas três afirmações são verdadeiras. Então, se essas três afirmações são verdadeiras, então não há contradição. É um bate-bola de neurônios filosóficos, né? Então ele vai dizer assim que não é contradição, é uma antinomia. Antinomia. Do grego, nomos é lei, e anti é o contrário, né? Então, uma antinomia seria alguma coisa contrária à lei. E isso não é só uma questão da igreja, da teologia, da Bíblia. Ele vai dizer que há antinomias também na filosofia, no direito, na física. Por exemplo, na física há uma antinomia bastante famosa, que é alguma coisa que é contra a regra, contra a lei. A luz é uma partícula e a luz é uma onda. Você não consegue contradizer nenhuma delas. A luz é realmente uma partícula e a luz é realmente uma onda. Apesar de uma ofender a outra e chocar com a outra. Então não é uma contradição, mas é uma antinomia. Tudo isso aqui é uma discussão bem filosófica, tá? Dá-se uma antinomia quando dois princípios são colocados lado a lado, aparentemente irreconciliáveis, mas ambos inegáveis. Existem razões convincentes para que se creia em ambos, cada qual repousa sobre evidência clara e sólida, mas é um mistério que possam estar em harmonia um com o outro. Percebe-se que cada qual deve ser verdadeiro isoladamente, mas não se pode entender como podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. É uma antinomia. Não é uma contradição, mas é uma antinomia. Ele está fazendo uma discussão filosófica para poder... Oi, pode perguntar. Quando você diz que você não tem crença nenhuma, você tá confessando uma crença, né? É interessante esse jogo dele filosófico, porque ele vai dando um nó na cabeça do ateu e ao mesmo tempo que ele vai dando nó na cabeça da gente também, né?
as duas coisas vão acontecendo. Ah, a reação emocional ao problema do mal. Se por um lado a reação lógica visa a apologética, que é a gente quer defender, né? Defender a nossa fé e tudo mais, a questão emocional vai caminhar por um outro lado. Quando sua crise de fé teológica, o cristão depara com as escrituras que o impedem de negar que Deus é onipotente, negar que Deus é bondoso e negar que o mal esteja presente no mundo. Então, eu estou passando por uma crise, tá? Uma crise teológica, de Deus, da fé, estou naqueles dias difíceis, mas eu não consigo deixar de negar que Deus é onipotente. Eu não consigo negar que Deus é bom, e nem consigo negar que que o mal existe no mundo. Então, eu estou diante de uma antinomia. Mas quando a minha crise de fé é filosófica, o cristão se depara com a antinomia do mal, que o impede de rejeitar, por motivos lógicos, a fé em Deus. Porém, quando sua crise é emocional, o cristão se depara com um mistério. Eu acho que é bem onde, o lugar que nós estamos, né? A gente está numa questão de mistério. Fato é que nem a defesa da fé a apologética, nem a teodiceia, que é esse teorema sem explicação, são capazes de oferecer qualquer explicação específica sobre a razão de Deus permitir o mal. Verdade. Por que Deus permitiu o mal, Jorge? Não sei. A Bíblia explica isso? Não explica. A gente pode ler a Bíblia de capa a capa e a gente não vai entender, não vai encontrar uma explicação para a, a presença do mal no mundo, ou porque Deus tenha permitido. Não existe. O cristão crê que Deus tem uma razão para permitir o mal. A gente vai dizer que é a vontade soberana de Deus, por exemplo. Mas essa explicação é muito geral para o cristão que, emocionalmente abalado pelo sofrimento, deseja encontrar uma razão mais específica. Bacana essa questão aqui, né? Porque quando sou eu que estou passando pelo mal, quando é um parente meu que está com câncer ou que morreu, quando sou eu que estou sendo demitido, quando sou eu que estou com diagnóstico de câncer, quando o mal bate às portas da minha casa e sou eu que estou sofrendo, a questão deixa de ter um cunho lógico, filosófico, apologético, ou seja o que for. Eu estou sofrendo. E no auge do meu sofrimento, é difícil eu encontrar qualquer razão e qualquer sentido, né? Então, é nesse ponto aqui que eu acho que o Jonas está agora. Ele vai dizer assim: no entanto, mesmo sabendo que a apologética e a teodiceia não são suficientes, ainda assim desejamos encontrar uma explicação. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento na vida, que você quis entender ou explicar por que estava passando por aquilo, ou você queria que Deus te explicasse, né? Essa coisa do, mas por que está acontecendo comigo? Ou por que eu estou passando por isso? Eu acho que todos nós já formulamos essa frase em algum momento da nossa jornada cristã. A gente já tentou encontrar explicação. E evangélico é louco para encontrar explicação, tá? Evangélico é louco para encontrar explicação diante de coisas que são inexplicáveis. Inexplicáveis. Partimos loucamente em busca de respostas mais precisas. Em princípio, encontramos respostas simplistas, diga-se de passagem, as piores explicações possíveis. No livro Cristianismo Puro e Simples, o Lewis comenta sobre elas. Vamos lá. Pois bem, o ateísmo é simplista. E vou lhes falar de outro ponto de vista igualmente simplista, que chamo de cristianismo água com açúcar. De acordo com ele, existe um bom Deus no céu e tudo mais vai muito bem, obrigado. O que deixa completamente de lado as doutrinas difíceis e terríveis a respeito do pecado, do inferno, do diabo, da redenção, do mal, seja lá o que for. Né? Os dois pontos de vista são filosofias pueris, né? Juvenis, imaturas. Não convém exigir uma religião simples. Afinal de contas, as coisas no mundo real são complexas. Parecem simples, mas elas não são.
Deixa eu parar aqui para te fazer alguma pergunta, ou tentar chamar a nossa atenção para a realidade da vida. Você já se viu resolvendo o problema de alguém e achando a solução muito simples? Por exemplo, alguém vem conta para você um problema e você tem uma solução extremamente simples para o problema da pessoa. E você pensa, mas como é que a pessoa não está vendo que é só fazer isso? E a pessoa faz um forfé gigantesco. E aquela história de que o problema dos outros é sempre mais simples. O nosso é que é difícil. Mas se você contar o seu para o outro vai encontrar uma solução bastante simples, porque ele não está envolvido emocionalmente com o negócio. Então, o C.S. Lewis, ele vai falar aqui que a gente, na nossa concepção do evangelho, no nosso jeito de ver as coisas, a gente às vezes opta por esse evangelho muito água com açúcar, muito simplista, que não mergulha na profundidade dos dilemas e da vida humana, e a gente quer encontrar sempre uma solução simples para problemas que são extremamente complexos. O que é água com açúcar? O Jonas vai dizer, é um ansiolítico, né? Um tranquilizante. Imagine alguém que está nervoso, está em estado de choque, e sempre vai aparecer alguém oferecendo água com açúcar. Eu nem sei se água com açúcar funciona para isso, mas tudo bem. O mesmo acontece com os cristãos que estão em crise de fé por causa dos seus sofrimentos. Quase sempre aparece alguém para dizer, calma, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você precisa crer, você precisa se levantar, né? Alguém vai dizer, você tem que orar mais, ora que isso passa, meu filho, coloca na mão de Deus. Isso é o típico evangelho cristão, água com açúcar. Ele foge das questões difíceis, sabe? Ele foge dessa conversa difícil que é você parar e ouvir o seu irmão, e ele vai falar algumas coisas que são difíceis de você engolir e que você não vai ter resposta para ele, porque não existem respostas para essas coisas. Então, para fugir dessa complexidade, a gente se torna superficial, água com açúcar, e a gente vai sempre ter uma resposta pronta para as questões. É igual você ir lá reclamar, falar com o pastor, chorar suas pitangas, que a vida está difícil. Aí você vai contar a sua história. É o casamento, é o filho, é o trabalho, é o chefe, é a sua própria cabeça, as suas próprias dúvidas, suas idiosincrasias. Aí o pastor vai dizer assim, mas você deu oferta? Se você é dizimista, vai resolver sua vida. Você fala, pô, eu sou dizimista. Aí ele vai dizer assim, você está vindo na igreja? Eu venho, todo domingo eu estou aqui, pastor. Você, sei lá, já fez o carnê lá das causas impossíveis? Eu fiz o carnê das causas impossíveis. Você participa de uma célula? Participe de uma célula, pastor. Parece que essas coisas tão superficiais são capazes de resolver dilemas tão profundos da vida humana. E quando o pastor percebe que ele não tem mais respostas para essa questão da vida, ele vai dizer que ou a pessoa não tem fé, ou que ela não está orando, mas ele mesmo não se presta a mergulhar nesses paradoxos da vida, sabe? E perceber o quanto que às vezes a coisa não tem sentido, que as coisas não têm uma explicação, também não tem uma solução, né? Quantas coisas que nós passamos na vida que não tem solução. A gente tem que viver um dia depois do outro e caminhando, não tem o que fazer, né? Mas é engraçado esse evangelho água com açúcar que quer fugir dessas coisas difíceis e quer resolvê-las com qualquer pílula azul Era azul a pílula do Matrix? A pílula que mantém você na Matrix? O cristianismo água com açúcar é sedutor, quer nos tranquilizar, e para isso ele é capaz de tudo. É capaz até mesmo de usar uma banda, uma música empolgante, uma moça simpática. Está falando aqui de um culto triunfalista,
Está convidando você a uma atitude idiotizante, né? Declara a sua vitória, confessa aí, profetiza a tua bênção, levanta a sua mão, nada vai te abalar, você é mais que vencedor. Ou seja, essa tentativa rasa de trazer solução para problemas tão complexos da vida. Como nós, igreja, estamos despreparados para sentar e ouvir, né? A gente é tão incapaz de ouvir que se você sentar com algum cristão, um irmão teu, que ele começar a reclamar da vida, você logo já vai ter um versículo para resolver a vida dele. Você vai cortar ele, vai fazer ele parar de falar, e você vai dizer aquele versículo que vem na sua cabeça, achando que, na hora que você falar aquele versículo, você resolveu a vida do seu irmão. Como a gente é simplista, né? Como a gente foge das relações complexas. Como a gente não quer perder tempo com o nosso irmão. Eu quero dar logo uma pílula para ele resolver o problema. Mesmo o cristão que está munido de fundamentos bíblicos, não importa quão maduro e experiente ele seja, ao ser confrontado com o mal na própria pele, o bicho vai pegar. Pegou para o C.S. Lewis e pega para qualquer um. Não há... A gente nunca está preparado para passar pela adversidade. Pode falar, seja quem for. Sou eu de novo. Diga, Lindão. Uma coisa que eu nesse sentido. Então, ô Lindão, eu vou elocubrar aqui, tá? É só elucubração, tá? Mas havia uma ardente expectativa nos apóstolos, os 12, que a restauração do reino era iminente. E aqui não estou falando do reino transcendente, tá? Do reino vindouro, apocalíptico, escatológico. Eles tinham uma expectativa de um reino. É agora que o Senhor vai começar a reinar aqui? Agora começa? Depois da morte e da ressurreição, essa ideia do reino humano, acho que meio que sai da alça de mira deles, e eles já estão olhando para esse reino escatológico, porque eles andaram com Jesus 40 dias com o Cristo ressurreto, né? Com o Cristo ressurreto. E aí, o Lindolfo e todos nós, né? Eu preciso olhar para o texto e eu preciso entender o texto no seu contexto. Veja só, eu estou com Jesus aqui hoje, tá? Do meu lado. Do meu lado. Eu dei um abraço nele. Amanhã ele está ali na cruz. E eu falo, meu Deus, acabou. Acabou todas as minhas esperanças se foram. Sexta-feira. Domingo ele levanta. Quando ele levanta, ele aparece. A gente está fechado aqui, eu, o Lindão, o Márcio, quem mais está aí? E o pessoal que está aí, tudo. Nós estamos lá na igreja. Ele entra, mano, vivo. Fala, Tomé, põe aqui, Tomé. Sou eu. Eu não sei que tipo de reação, de fé, de sentimento, que isso produziu dentro dos 12 e de todo mundo que estava ali com eles. Foi um negócio muito, muito poderoso. Então, naquele primeiro século, da ressurreição de Cristo do ano 30 e pouco ali, até o final do primeiro século, acho que segue ainda segundo século, a expectativa é de que Cristo ia voltar assim, semana que vem. Semana que vem. Tanto é que essa é a discussão de Tessalonicenses, né? A questão de Tessalonicenses é porque no imaginário, na expectativa daquelas pessoas, aqueles primeiros cristãos, é que essa volta de Jesus era iminente, era para amanhã. Então, Lindão, não há sofrimento que persista diante do milagre da ressurreição de Cristo que aconteceu ontem. Porque amanhã
nós estamos vivos com ele. Então, os cristãos, eles iam para a morte, eles iam para a morte sem nenhum tipo de sofrimento, porque amanhã eu estou aqui com Cristo. A gente não consegue olhar para esse primeiro momento do evangelho dos discípulos sem essa expectativa imediata que eles tinham. É amanhã. Cara, pode matar. Os judeus vêm, cara, pode matar, a gente não morre. Amanhã nós estamos vivos. Você não viu Jesus? Amanhã nós estamos vivos. Então, todos os meus problemas, sejam eles quais forem, por maiores que eles sejam, eles se acabaram. Pode me matar. Estamos bem. Amanhã Jesus está aí. Então, nessa primeira leva de cristianismo que a gente tem contato no texto bíblico, você não vai encontrar o lamento ou a tristeza, a teodiceia, sabe? Essas elucubrações. Isso não existe, isso aí, naquele momento. Aquele momento é ressurreição. Acabou. Jesus morreu, ressuscitou, está voltando. Pode matar a gente hoje, que amanhã nós estamos vivos aqui, de novo. Acabaram-se os meus problemas. Então, eu não vou encontrar isso aí. Não vou encontrar lamento. Hoje eu encontro lamento. 2000 anos depois que ele morreu, no momento, Lindolfo, em que você encontra pastores construindo teologias, dizendo que a volta de Jesus é um horizonte utópico, que não tem esse negócio de Jesus voltar, sabe, de céu, essas coisas, que não tem isso aí. Hoje, 2000 anos depois, em que a gente tem que conviver com todas as dúvidas, com todo o tempo, com todas as nossas agruras, aí se fosse escrever hoje, eu acho que a gente ia ter aquilo que o judeu tem no Antigo Testamento, porque o judeu é um cara que padeceu no Egito, padeceu no deserto, padeceu na mão dos assírios, padeceu na mão dos babilônicos, viu o templo ser destruído. Então, um povo que está cascudo do mal, que lamenta, que crê em Deus, mas que lamenta. Eu acho que a gente precisa aprender, desculpa fugir completamente aqui, mas eu acho que o nosso olhar hoje evangélico água com açúcar, ele é um olhar que se apropria desse triunfo da ressurreição, e não digo que isso está completamente errado, mas eu me aproprio desse triunfo, simplifico a vida e acho que está tudo bem, não vai acontecer nada de mal, está tudo certo, e vão vencer. Mas é mentira isso. Não que a ressurreição seja mentira. Mentira é essa ilusão construída em cima de uma superficialidade que não se dispõe a olhar para a vida e perceber as suas mazelas e as suas dificuldades, né? Que acha que não, que tudo vai ser um mar de rosas, que é só você profetizar, declara profetiza, toma posse, porque vai tudo acontecer num mar de rosas. Não vai acontecer. A gente vai padecer, nesse mundo nós vamos ter aflição. Apesar daquele primeiro momento de um cristianismo que ali, mano, ali você podia botar a faca no pescoço, cortar a cabeça, que a cabeça ia continuar dizendo: amanhã eu tô aí, tô chegando, amanhã eu tô de volta, porque era uma fé extraordinária. Não que a gente não deva tê-la, mas a, a nossa fé hoje padece de 2000 anos de espera, vou dizer assim, né? De vida. Por que não há mais espaço para a lamentação de cristãos convictos em nossas liturgias? Acho que é o nosso medo. A gente tem medo de lamentar, né? Porque parece que o lamento é contrário à fé. Parece que o lamento é você aceitar a derrota. E a gente vive um evangelho triunfalista, de vitória,
de conquista, de tomar posse. Então, você lamentar hoje é quase que beira o pecado, a heresia, né? Ou qualquer coisa assim. A lamentação desestabiliza nossos pressupostos teológicos, nos humilha, nos constrange. Afinal, nos obriga a dizer o que realmente estamos sentindo e pensando. A lamentação incomoda muito, machuca o ego, põe em xeque a nossa inteligência, assusta o outro. A lamentação é a exposição das vísceras que inutilmente tentamos esconder. Ela é suja, vem carregada de dúvidas, de questões perturbadoras, e como somos demasiadamente assépticos, limpinhos, sempre tentamos nos livrar dela. A lamentação é o contrário de uma oração bonitinha, politicamente correta. É feia, melancólica, questionadora, petulante, mas não confunda a lamentação com murmuração. Falamos disso semana passada, né? A murmuração é vil, é incrédula, né? É a afirmação de uma fé que se perdeu. O lamento não é a afirmação de uma fé que se perdeu. O lamento é a víscera que está sendo exposta diante de um Deus, de um cara que crê, mas está doendo e está sofrendo. A murmuração não. A murmuração é a reclamação de quem já se perdeu e perdeu a fé. É uma verborragia agressiva, apóstata, irremediavelmente revoltada contra a soberania de Deus. Na murmuração não há amor nem fé, só ressentimento, ofensa e bobagem. Já a lamentação é uma oração feia, mas diferente da murmuração. Ela não é vil. Ela está lá sentindo a dor, mas ela crê em Deus. Ela está ali padecendo, mas ela sabe que Deus é soberano. Ela só não pode esconder isso de Deus. O crente ali precisa mostrar suas vísceras para Deus, dizer, está doendo, estou sofrendo e não vou esconder isso aqui do Senhor. Ele vai citar Jesus aqui, né? Citando o Salmo 22 na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus abandonou Jesus? Jesus é Deus, né? Mas Jesus não tem problema em lamentar, né? E fazer valer a sua tradição de 30 anos de judaísmo, né? Ele está ali lamentando, está mostrando a sua dor. Aí ele retorna com o C.S. Lewis ali, né? Não é possível ver nada de maneira adequada enquanto os nossos olhos estiverem embaçados de lágrimas. Aos poucos passei a sentir que a porta não está mais fechada e aferrolhada. Será que foi minha necessidade frenética que a fechou na minha cara? Quando nada há em sua alma, exceto um grito de socorro, talvez seja o exato momento em que Deus não o pode atender. Muito barulho, sabe? Deus atende, é que a gente não escuta, né? É tanto barulho na minha vida que eu não escuto Deus. Ele cita aquele começo do C.S. Lewis, mas tem um depois que está aqui, né? Que é quando as coisas vão se encaixando, né? Muito interessante. Ele fala aqui, o Jonas, acho que é uma experiência de uma igreja dele, né? De uma senhora que encontrou o filho baleado. Quando o mal bate na porta da gente, a nossa atitude sempre vai ser diferente. É por isso que a gente tem que estar sempre pronto para abraçar e chorar com quem chora. Deixa a pessoa pôr para fora o lamento, para que no fim dele ela se encontre com a fé. Quando eu quero estancar isso, eu não deixo a pessoa expor suas vísceras. Deixa ela. Ela vai encontrar o caminho de Deus. Ele cita a Ana, né, que estava lá balbuciando e o Eli achou que ela estava bêbada. Crente é assim. Ela não pode ver alguém chorando que já quer julgar, né? Ah, deve estar em pecado. Ah, tá bêbada. E era a Ana lamentando, né, o fato dela não ter um útero capaz de gerar um filho. Deus não nos deu a lamentação apenas para encontrarmos a esperança, mas também para nos livrar da incredulidade e do cinismo. Olha que bacana isso aí. Nenhuma pergunta, por mais constrangedora e perturbadora que seja, seria capaz de assustar ou magoar a Deus, que, como disse Agostinho, conhece os abismos da consciência humana. Fique tranquilo, Deus não se escandaliza com seus dilemas.
Isso aqui é legal demais. Deus não se escandaliza com as suas idiosincrasias, dilemas, incredulidades, dúvidas, sei lá o que for. Não há nada que você possa dizer para Deus que vai lhe causar espanto ou desapontamento. A gente não vai desapontar Deus nunca, nunca. Deus é Senhor soberano, que conhece a gente de trás para frente, futuro, passado e presente, né? Então não há nada que a gente venha fazer que vá chocar Deus, nem para o mal e nem para o bem. Deus nos conhece. É muito bacana esse capítulo para dar uma desmistificada nessas nossas condutas evangélicas, que geralmente elas são maléficas para a nossa caminhada cristã. Eu vou colocar aqui capítulo 4, vou botar uma cor nele diferente aqui, mas eu não vou entrar nele, tá? Rosa, tá? Eu quero rosa. E tudo que minhas filhas pediam era rosa. Quando meu sobrinho falou que queria ganhar eu quero um videogame. Minha filha falou assim, eu também quero, eu quero um rosa. Então, semana que vem, teologia do autoconhecimento. Vamos entrar nisso aqui a semana que vem, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês. Onde é que nós estamos? Aqui. Parar a apresentação. O que você não quer falar, mas precisa?